A paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Seja bem-vindo ao canal. Para você, meus queridos irmãos, ainda que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Para você que já é inscrito no canal, seja um apoiador desse canal. Deixa aí o seu like nos vídeos, é muito importante. Comente aí nos vídeos. Que Deus venha abençoando grandemente a vida de todos nós. Eu vou deixar aqui uma palavra que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16, o seu versículo 25. Eu quero te dizer que nenhum mal resiste à oração e o louvor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui que Paulo e Silas, meus queridos irmãos, chegou um certo momento que ele se encontrou na prisão, meus queridos irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que um certo dia, indo nós para um lugar de oração, entramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Aqui Paulo e Silas, quando ele ia para um lugar que eles costumavam orar, a palavra do Senhor está dizendo aqui que uma certa jovem que tem o espírito de adivinhação, meus queridos irmãos, que ela dava muito lucros aos seus senhores. A palavra do Senhor vai dizer que essa moça seguia a Paulo e Silas gritando: estes homens são servos do Deus, o Altíssimo, e lhe anuncia o caminho da salvação. Durante muitos dias essa jovem falava isso, e a palavra do Senhor vai dizer que ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse-lhe ao Espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Paulo disse: em nome de Jesus. Paulo ordenou que o espírito de adivinhação, o espírito imundo que estava naquela jovem, saísse. Meus queridos irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastará para a praça principal diante das autoridades, por pregar a verdade. Meus queridos irmãos, eles foram levados para a praça pública até os magistrados daquela cidade, e a palavra do Senhor vai dizer que, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão pregando a nós, na nossa cidade. Aqui aqueles homens levantou a calúnia sobre Paulo e Silas, disse que eles estavam com costumes estranhos, meus queridos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fosse açoitado. Meus queridos irmãos, ali os magistrados ordenou que Paulo e Silas que tirasse as vestes deles, meus queridos irmãos, e açoitasse, batessem deles com vara. Meus queridos irmãos, depois de teres severamente, foram lançados na prisão. O cárcere recebeu instrução para vigiares com cuidado. Depois de ter batido muito em Paulo e Silas com vara, colocou Paulo e Silas na prisão e ordenou ali que para o carcereiro, meus queridos irmãos, que guardasse ali com segurança. E a palavra do Senhor vem nos dizer, meus queridos irmãos, que nenhum mal cala um verdadeiro adorador, meus queridos irmãos. Não tem aflição, não tem perseguição, não tem calúnia, não tem nada que para um que tem um espírito excelente de adoração, meus queridos irmãos. E Paulo e Silas eram um desses, meus queridos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu não sei qual é a etapa que está passando a tua vida, meus queridos irmãos, mas seja um verdadeiro adorador. Não se prostre diante das tuas lutas. Não te prostre diante das tuas dificuldades, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. E nas tuas aflições o Senhor está aí do teu lado. O Senhor está aí pegando na tua mão, o Senhor está te segurando, o Senhor está te guardando.
meus queridos, amados irmãos, porque a palavra do Senhor é bem clara, mas no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós também vamos vencer. Paulo e Silas ali, naquele momento, no momento da adversidade dele, que ele estava ali no cárcere, preso, meus queridos irmãos, ele sabia em quem ele confiar. Meus queridos irmãos, tem muitas vezes que nós estamos dentro dos nossos problemas, meus queridos irmãos, nós fazemos é se prostrar, que nem no livro de Provérbios, no seu capítulo 24, seu versículo 10, a palavra do Senhor é bem clara: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Muitas vezes no momento da nossa angústia, meus queridos irmãos, no momento que nós estamos passando por adversidade, meus queridos irmãos, em vez de nós adorar Deus, em vez de nós procurar refúgio em Deus, muitas vezes nós vamos questionar Deus, meus queridos irmãos. E aqui no momento da adversidade de Paulo e Silas, eles encontraram força para orar ao nosso Deus, porque a oração tem poder, para cantar hinos ao nosso Deus, porque nenhum mal resiste ao louvor, meus queridos irmãos. E a palavra que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, e os outros presos se alegravam. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem dizer que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os soltaram, meus queridos irmãos. Porque assim, onde há adoração sincera, meus queridos irmãos, o mal tem de bater retirada, meus queridos irmãos. Eles adoravam, eles oravam a Deus. No momento da tua adversidade, ora a Deus, entra para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora o teu Pai que está em oculto, que tudo vê, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então o Senhor, Ele contempla os teus momentos ruins, o Senhor tem visto as tuas lágrimas, o Senhor tem visto as lutas que tu tem enfrentado. Glória a Deus. Mas muitas vezes o Senhor quer ouvir da nossa boca: o que queres que eu faça? Meus queridos irmãos, não tem nenhuma situação irreversível para o nosso Deus, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Meus queridos, amados irmãos, e a palavra do Senhor vem dizer que o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ali aquele o carcereiro ali, meus queridos irmãos, quando ele viu com aquele cenário ali, meus queridos irmãos, que viu ali as portas das cadeias ser abertas, meus queridos irmãos, que não viu os presos, ele tirou a bainha ali da sua espada. Ele desembaiou a sua espada ali, meus queridos irmãos, e queria tirar sua própria vida. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Meus queridos irmãos, ele queria se matar, mas quando ele queria se matar, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui, meus queridos irmãos. E aquele caça levou todos para fora e disse: o que devo fazer, meus queridos irmãos? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, então será salvo, você e os que de sua casa. Glória a Deus. Deus não leva nenhum servo a um lugar em vão, meus queridos irmãos. Levou Paulo e Silas ali na prisão, mas ali não foi em vão, porque o Senhor tinha um projeto ali de salvação ali naquela prisão do carcereiro, meus queridos, amados irmãos. Nenhum mal resiste ao louvor, nenhum mal resiste à adoração sincera. A palavra do Senhor vai dizer que quando o rei Saul ele desobedeceu uma ordenança do Senhor, que o Espírito Santo de Deus se afastou do rei Saul, meus queridos irmãos, que ele ficou ali perturbado pelo Espírito da parte do Senhor que o Senhor enviou, meus queridos irmãos, e ele ficava ali, meus queridos irmãos, perturbado, e a palavra do Senhor vem dizer que um dos seus servos, glória a Deus, falou de Davi, que Davi sabia cantar harpa, sabia tocar harpa, meus queridos irmãos, e o rei Saul mandou ali que trouxesse Davi, meus queridos irmãos, e ali quando Davi tocava aquela harpa, a palavra do Senhor vem dizer que o rei Saul ele tinha uma paz de espírito ali, meus queridos irmãos, que ele se sentia paz e aquele espírito ali se afastava da presença de Saul, porque nenhum mal resiste ao louvor, meus queridos irmãos. E aqui, meus queridos irmãos,
A oração e o louvor de Paulo e Silas, meus queridos irmãos, fez abalar as estruturas daquela prisão, aquele cárcere, meus queridos irmãos. E todos ali foram presos, foram libertos. Então é assim, meus queridos irmãos. No momento da tua diversidade, adora ao Senhor, ore ao Senhor, que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, amém?